Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 22 e o versículo 25. Apenas esses dois versículos. Efésios, capítulo 5, versos 22 e versos 25. Eu já adianto para você que esse mês você vai ouvir muitas coisas nas escolas bíblicas dominicais e nos cultos que não são politicamente corretas. Você vai ficar extremamente desconfortável aí. Porque nós não estamos aqui para sermos politicamente corretos. Nós estamos para sermos bíblicos. Né? Dito isso, eu peço que você mantenha esse texto aberto em Efésios, capítulo 5, e nós vamos fazer da seguinte maneira. As mulheres lerão o versículo 22 com toda a força e ânimo. E os homens lerão o versículo 25 com toda a força e ânimo. Ok? Vamos começar com as moças, então, com as mulheres? Efésios 5, 22. Vamos lá? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Irmãos, homens fortes, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, já começou a rebelião. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, como é bom, como é agradável estar nessa casa de oração nesse momento para cultuar ao Senhor. Como é bom sentir a Tua presença, a presença do Teu Santo Espírito nesse local, apesar de nós, das nossas mazelas, das nossas falhas. Como é bom, ó Deus, saber que nós servimos um Deus perdoador, um Deus compassivo, um Deus que fala aos nossos corações por meio da Tua palavra. E esse é o nosso pedido nesse momento, que o Senhor esteja falando ao nosso coração por meio da Tua palavra, Senhor. Nos dá, ó Deus, ouvidos atentos, quebranta o nosso coração nessa hora, ilumina a nossa mente com o nosso coração, com o Teu Santo Espírito, para que possamos, ó Pai, fechar os ouvidos, ó Deus, para todas as mentiras do diabo que são ditas lá fora, e que nós possamos nos concentrar naquilo que é a verdade do Senhor aqui, ó Deus, nesse momento. Fala ao coração, ó Deus, de todos aqui, de maneira especial ao coração dos esposos e das esposas. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, maio é o mês da família. E nenhuma instituição na face da terra é mais sagrada do que a família. Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Nenhuma frase de efeito é mais verdadeira do que aquela que diz que a família é um projeto de Deus. Não tenha dúvidas disso. A família, a sua família, a minha família é um projeto de Deus. É o próprio Deus quem ordenou lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, se você quiser acompanhar no telão você pode, que diz o seguinte: deixe o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Quem está falando aqui, irmãos, é o Todo-Poderoso, é o Criador do universo. É o Deus que nós estamos cultuando nesse exato momento. E Ele diz,
deixe o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E por ser a instituição mais sagrada que há aqui na face da terra, a família é alvo dos nossos inimigos. Os nossos grandes 3 inimigos. A família é alvo do diabo. O diabo deseja destruir a sua família, não tenha dúvida disso. Nós não podemos supervalorizar o diabo, mas nós também não devemos, minimizá-lo. Ele existe, ele é real, ele está como um leão ao derredor e ele quer destruir a sua família. Além do diabo, nosso primeiro inimigo, nós estamos ainda no mundo que jaz do maligno, o nosso segundo inimigo. O mundo que eu e você estamos inseridos, e entenda o mundo como a cultura onde nós estamos inseridos. Ele quer destruir a família. Basta você assistir à televisão. Basta você perceber o que tem sido ensinado na escola, para os nossos filhos. E você verá que o mundo luta para destruir a minha família e a sua família. E o terceiro, último e mais poderoso inimigo que nós enfrentamos é a nossa carne. A nossa carne pecaminosa também milita contra a família. Por isso, irmãos, a Bíblia, ela está recheada de textos que falam a respeito do matrimônio. E um dos textos que fala a respeito do matrimônio, que traz orientações a respeito do matrimônio, é exatamente o texto que nós vamos estudar nessa noite. E aqui, o Senhor, por meio do apóstolo Paulo, ele mostra qual deve ser a conduta da mulher no casamento. Qual deve ser a conduta do homem no casamento. Qual é o papel da esposa? Qual é o papel do esposo no casamento? E a primeira orientação do Senhor. E a minha oração agora é que o Espírito Santo feche o seu ouvido para as coisas do mundo e que você esteja atento à voz de Deus. Porque essa não é uma orientação do Espírito do Juliano, essa não é um ensino do Juliano, mas é uma orientação e um ensino bíblico dado pelo Senhor por meio da Escritura Sagrada. E a primeira orientação é para a mulher. Ele diz, está lá no telão, as mulheres devem ser submissas aos seus maridos. Está aí no versículo 22. Acompanhe aí na sua Bíblia. A palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. E aqui o Senhor determina então qual é o papel da mulher no matrimônio, no casamento. A mulher deve ser submissa ao seu esposo. Essa é a orientação bíblica que Deus traz para nós nessa noite. A palavra submissão, irmãos, significa estar debaixo da autoridade. Significa estar debaixo da orientação de alguém. Nesse caso, a mulher, a esposa, deve estar debaixo da autoridade do esposo. Ensina a palavra de Deus. Ela deve obedecer o seu esposo, estar debaixo da autoridade do seu esposo e de maneira voluntária. Eu sei, irmãs, que cumprir esse mandamento de Deus, e é isso que é importante que você entenda, esse não é um mandamento humano, mas um mandamento do Senhor. Cumprir esse mandamento de Deus é extremamente difícil, principalmente se você for submisso ao seu esposo com base no que ele é.
Eu não conheço o seu esposo profundamente, mas eu me conheço bem. E eu posso afirmar, com base em mim mesmo, que nós homens somos pecadores, falhos, e muitas vezes nós decepcionamos as nossas esposas. Nós somos falhos. Mas acompanhe o que a palavra de Deus, o texto da Sagrada Escritura diz: sejam submissas ao seu próprio marido, olha o detalhe, como ao Senhor. E essa frasezinha, como ao Senhor, facilita que você, minha irmã, cumpra esse mandamento do Senhor. Toda mulher que entende o amor de Deus, o serve. Toda mulher que sabe que Cristo morreu por amor a ela, satisfaz a vontade do seu Senhor. Toda mulher que é eleita de Deus terá prazer em cumprir a vontade do Senhor. E se a submissão ao marido é um mandamento de Deus, como nós estamos vendo, se a submissão ao marido é uma ordenança do Senhor, e se você que me ouve, minha irmã, se você de fato foi lavada, remida no sangue do Cordeiro, se você se diz cristã, você deve cumprir esse mandamento com todo o prazer. Como parte da sua obediência a Deus, como parte do seu amor a Deus, é necessário que você seja submissa ao seu marido. O verso 23, acompanha aí, diz o seguinte: porque o marido é o cabeça da mulher. Ok? Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Um lar sem cabeça, irmãos, é um caos. É como um exército sem comandante. É como uma nação sem governante. É um caos. E Deus, o Todo-Poderoso, aquele que nós acabamos de cantar, alvo mais que a neve, por meio do sangue do Filho dele que ele mandou para nós, por nós. Esse Deus determinou que você, minha irmã, seja submissa ao seu marido, porque o marido ele estabeleceu como cabeça de sua casa. Você que me ouve, meu irmão, você, agora eu quero falar com os meus irmãos, você que me ouve deve ser o cabeça do seu lar. Você deve ser o líder da sua casa em todos os aspectos. Principalmente na área espiritual. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, veja a grande responsabilidade. Assim como Cristo é a cabeça da igreja, o esposo deve ser o cabeça da sua casa. Você, meu irmão, que está me ouvindo aqui no templo, você, meu irmão, que me ouve pela internet, você deve cuidar da sua esposa como Cristo cuida da igreja. Esse é o padrão. Percebe? Você, homem, irmão, deve ter um amor pela sua esposa como Cristo amou a sua igreja, ou seja, de maneira sacrificial. Esse é o nosso desafio.
Então, se a tarefa da mulher em ser submissa ao homem é difícil, a do homem também não é nada fácil, porque o padrão é Cristo. Aliás, se o homem conseguir amar a mulher como Cristo ama a igreja, certamente a tarefa da mulher de ser submissa ao esposo será bem mais fácil. Essa semana nós acompanhamos o caso do menino Renan, que foi assassinado. Ele estava com a sua namorada, né? Foi assassinado, todos viram aí. E eu ouvi uma história, não sei se é real, não vi no jornal, que parece que o rapaz ele tinha algumas intenções, né, más intenções com a namorada, e é por isso que ele foi em cima e acabou falecendo. Mas esse é o papel do homem mesmo. Ele tem que proteger a sua casa, ele tem que proteger a sua esposa, ele tem que entregar a sua vida, se necessário, pela esposa. Assim como Cristo amou a igreja, eu, pastor Juliano, devo amar a Juliana. Amar de maneira sacrificial, se for necessário. Daí no verso 24, Paulo continua. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. E aqui a bola volta para a esposa. Nesse ping-pong espiritual. Como que deve ser a submissão da igreja, irmãos, para com Cristo? Ela deve ser voluntária, ela deve ser devotada, ela deve ser sincera. É assim que a igreja deve ser submissa, sujeita a Cristo. Da mesma forma, minha irmã, você deve ser submissa ao seu esposo. Essa submissão não deve ser parcial. Só quando a vontade dele combina com a sua. Né? Tem algumas mulheres que querem ser submissas parcialmente. Serei submissa a você enquanto a sua vontade ser igual à minha. Não é isso. A palavra do Senhor diz assim: como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo, irmãos, submissas ao seu marido. É claro que aí existe uma exceção. Quando que você está dispensada de ser submissa ao seu esposo? Quando o seu esposo estiver desobedecendo a Deus. Porque a palavra do Senhor, lá em Atos, capítulo 5, versículo 29, diz: antes importa obedecer a quem? A Deus do que aos homens. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, se o seu esposo quer voltar à idolatria, quer fazer alguma coisa que seja contrária à palavra de Deus, você está dispensada da submissão a ele. Porque a lei de Deus, a vontade de Deus está acima disso. Percebe? Fora essa exceção, você deve ser submissa. A partir do versículo 25, ele vai falar mais especificamente aos esposos, a nós. E a orientação aqui é a seguinte: os maridos devem amar suas esposas. Veja aí o verso 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. O marido, ele deve amar a esposa. E a característica desse amor à esposa deve ser a renúncia. Por quê? Cristo, ele se renuncia por conta da igreja. Cristo é o padrão.
E o que Cristo fez? Ele abriu mão de toda a sua glória para se fazer um homem. Ele se fez homem para entregar a sua vida por amor. Ninguém tirou a vida de Jesus. Ele voluntariamente deu a sua vida, como ele mesmo afirma. Renúncia. Esse é o padrão para mim, pastor Juliano, esse é o padrão para você, homem, irmão, que me ouve nesse momento. A palavra do Senhor, na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16, diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Esse é o padrão, irmãos. Cristo deu a sua vida, entregou a sua vida por mim e por você. Maior amor que esse é impossível. E esse é o padrão que é dado a nós esposos. Nós devemos amar as nossas esposas. E no versículo 26, irmãos, nós temos o objetivo pelo qual o Senhor Jesus ele entrega a sua vida pela igreja. Ele diz o seguinte: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. O Senhor Jesus, ele não só entregou a sua vida por nós pela igreja, para nos trazer perdão. Ele também fez isso para nos proporcionar uma vida de santidade. Jesus entregou a sua vida para nos santificar, para nos purificar. Esse foi o objetivo de Jesus. E ele completa no versículo 27 dizendo o seguinte, acompanhe na sua Bíblia: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Percebe o objetivo? Para limpar, para ajeitar a igreja. E a igreja hoje, dia 1º de maio de 2022, ela já é a esposa de Cristo. Nós já somos hoje a esposa de Cristo. Entretanto, a nossa beleza como igreja, ela não está completa ainda. E para nós entendermos o que esse texto está dizendo, nós precisamos entender como era o casamento judaico. O casamento judaico se dava em 3 etapas, irmãos. 3. O primeiro era o compromisso, que era feito geralmente pelos pais. Então o pai vai lá, conversa com outro pai e acerta o casamento. Muitas vezes sem o conhecimento do noivo e da noiva. Essa era a primeira etapa. A segunda etapa era o desposório, que é o equivalente ao nosso casamento civil. Então, quando uma pessoa, na nossa cultura, ela casa civilmente, então geralmente é assim, né? Casa na sexta, no civil, e no sábado, no religioso. Então, o que acontece? Na sexta-feira, quando você casou no civil, você já é o esposo. Você já é a esposa. Mas vocês ainda não foram morar juntos. Né? Isso vai acontecer no sábado. E essa é a segunda etapa. O desposório, eles já são considerados casados, mas eles ainda não foram morar juntos. E é interessante que é nesse período que o noivo, ele pagava o dote da noiva. É no desposório. E a terceira e última etapa era as bodas, né? Eram as bodas, que era a grande festa, né? Então lá aquela festa bonita. Então essa era a terceira e última etapa.
Hoje a igreja, eu e você já somos a esposa de Cristo, né? Nós estamos numa fase do desposório. Nós já temos comprometimento com ele já está comprometido conosco, mas as bodas ainda não chegaram. Quando ela chegar, nós seremos perfeitos. Não vai mais ter ruga, não vai mais ter problema, nós vamos ser perfeitos. E enquanto as bodas não chegam, o próprio Cristo está trabalhando, nos preparando para esse encontro maravilhoso com Ele. É muito bacana que quem nos prepara é o noivo. A noiva não tem participação nisso. É o noivo quem está trabalhando, preparando a noiva. E o versículo 28 diz assim: assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Aqui a ordem do marido amar a esposa se repete, mas com diferencial. No versículo 27 nós vimos que Cristo é quem aperfeiçoa a noiva, né, a igreja. E da mesma forma, nós maridos devemos ser usados por Deus para aperfeiçoar as nossas esposas. Por isso nós somos o sacerdote do nosso lar. Ou deveríamos ser, se você que me ouve não é. Se a pessoa mais crente na sua casa é a sua esposa, o seu filho ou a sua filha, algo está errado. Se a pessoa mais comprometida com Jesus na sua casa não é o homem, você é um banana. Porque a nossa tarefa é sermos os sacerdotes do nosso lar. Eu devo me preocupar com a minha vida espiritual, eu devo me preocupar com a vida espiritual da minha esposa, eu devo me preocupar com a vida espiritual dos meus filhos, porque eu vou prestar conta diante de Deus a respeito disso. Percebe? A seriedade, você é o cabeça da casa, não é a mulher. Não deveria ser. Percebe? Eu falei que a gente não seria politicamente correto. Eu avisei. Mas veja só. Ainda ele diz: quem ama a esposa a si mesmo se ama. Né? Ele está citando aqui, né? Nós já vimos lá em Gênesis 2:24, né? Que o homem deixará a sua mulher, tornando-se um com a sua esposa. Logo, se ele ama a sua mulher, ele ama a si mesmo. Essa é a ideia aqui. E no verso 29 e 30 ele diz: porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Irmãos, eu não sei se você já parou para pensar a respeito do amor de Jesus para com a sua igreja, para com a sua noiva. Jesus, ele abre mão da sua glória, ele vem ao mundo, ele cumpre toda a lei de Deus, ele assume o nosso lugar na cruz do Calvário, o meu lugar, o seu lugar. Aquela cruz maldita era sua, era minha, mas ele assume por amor. Ele morre, ele entrega a sua vida, mas ele vence a morte, ele ressuscita, mas o ministério dele continua intercedendo por nós hoje. Jesus Cristo ora por você e por mim hoje, dia 1º de maio de 2022. Veja o que diz Romanos, capítulo 8, versículo 34. Quem os condenará?
Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus Cristo continua intercedendo pelos seus eleitos hoje. Jesus Cristo está cuidando de nós em todo o tempo, irmãos. A todo momento. Inclusive quando você pensa que Ele esqueceu de você. Diria mais, principalmente nesses momentos. E é interessante que Jesus intercede então pela sua igreja. E da mesma forma que Cristo cuida da sua igreja, está atento à sua igreja, intercede pela sua igreja, você, esposo, deve fazer isso pela sua esposa. É sua função, é seu papel. É nosso papel. Nós somos o cabeça. Foi Deus, o Todo-Poderoso, quem nos colocou nessa posição de honra. E se você não está exercendo isso, você está em pecado. Você não está cumprindo aquilo que Deus estabeleceu para você. Você deve se arrepender dos seus pecados e cumprir o seu papel, ser o cabeça da sua casa. O verso 31 diz: Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Aqui Paulo cita, Gênesis 2:24, que nós lemos, que diz que o homem e a mulher se tornam um. E é interessante que Paulo fala o seguinte, Paulo citando Gênesis: os dois se tornarão o quê? Uma só carne. Ele não fala os três. Ele não fala os quatro. Isso porque o adultério é um pecado. Não deve existir espaço no seu casamento, na sua família, para o adultério, para que mais alguém entre. Percebe? E quando isso acontece, não é apenas a esposa que é ofendida, não é apenas o esposo que é ofendido, mas o Trino Deus, o Todo-Poderoso, é ofendido. O verso 32 diz: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Aqui ele se refere, a essa analogia entre Cristo e a igreja e a relação matrimonial. Isso é um grande mistério, ele está dizendo. E no versículo 33 ele termina o texto dizendo: não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Aqui no versículo 33 ele reforça então aquilo que já foi trabalhado. O marido deve amar a esposa e a esposa, respeitar, ser submissa ao esposo. Então, minha irmã, o que esse texto nos ensina? Que você, que me ouve, você deve ser submissa ao seu esposo. Essa é a vontade de Deus. Isso não é a vontade nossa, do pastor Juliano. Foi Deus quem estabeleceu isso. O Deus que não mente. O Deus que te ama a ponto de dar o seu filho por amor a você. Então você deve perguntar no seu relacionamento todos os dias: eu estou sendo submissa ao meu esposo? Eu estou deixando que ele de fato tenha autoridade sobre a minha vida? Eu o respeito como cabeça da minha casa? E você, esposo, deve se perguntar: eu realmente amo a minha esposa? Mas não é de qualquer tipo de amor. Eu estou amando a igreja, amando a minha esposa como Cristo amou a igreja? Quando as pessoas veem o meu relacionamento com a minha esposa,
eles conseguem associar É perceptível isso? Essa é a vontade de Deus, irmãos. Esse é um grande desafio para nós homens. Esse é um grande desafio para vocês mulheres. Mas é a vontade de Deus. E pela graça do Senhor, nós podemos buscar e devemos buscar esse objetivo.